Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Dr. João Paulo Lotufo, o assunto é o combate à maconha. Nos conte a sua experiência em recente entrevista em congresso médico sobre o assunto. Nessa semana fui entrevistado pela CNN para falar sobre a questão da maconha. Expliquei que para mim não era uma questão de ser contra ou a favor o plantio e contei-lhe uma pequena história. Quando fui falar num simpósio sobre a maconha, num congresso médico legal realizado pelo Conselho Federal de Medicina em Brasília, antes de mim falou um desembargador que foi o primeiro que assinou uma permissão para que uma família com uma criança sindrômica plantasse e produzisse o chamado óleo da maconha com seus canabidióides. Ele apresentou um vídeo dessa família dizendo que ele era o anjo que tinha vindo do céu para abençoá-los. Foi emocionante. Logo depois da sua fala, acenderam-se as luzes do anfiteatro e lá estava uma moça com síndrome espástica toda tônica, que havia melhorado muito com o canabidiol e, andando com dificuldades, abandonou o local sob fortes aplausos da plateia. Eu entraria logo depois para falar sobre os malefícios da droga e pensei que seria muito difícil conquistar aquela plateia de mais de 400 advogados interessados mais na liberação da droga, aparentemente. Encaminhei-me para o microfone e disse: se eu fosse o pai dessa adolescente, eu teria lutado para obter a permissão do plantio da maconha e a produção do canabidiol. Se eu fosse o desembargador, provavelmente eu teria assinado o pedido da família, autorizando-os a plantar a maconha e retirar o canabidiol. Mas, na verdade, eu sou pediatra há 34 anos. E na profissão nunca atendi alguém que precisasse do canabidiol, pois esses casos são raros e estão nas mãos dos neurologistas. Mas atendi surtos psicóticos, jovens com esquizofrenia, comas alcoólicos aos 14 e 15 anos e muitos jovens nóias, ou seja, com lesões cerebrais definitivas causadas pelo uso recreativo da maconha, muitas não perceptíveis pelo próprio paciente, mas que irão perdurar sua vida toda, pois são irreversíveis. Ao nível de pronto-socorro, não é raro intoxicações acidentais em crianças por uso de drogas por parte dos pais, tanto maconha como cocaína ou mesmo drogas sintéticas. Vale a pena explicar novamente que a introdução precoce, antes do cérebro se formar aos 21 anos, acarreta em maior nível de dependência de drogas e maiores complicações. A maconha não é uma droga que não faz mal, como pensa o jovem, como diz a internet muitas vezes. A lesão da maconha a nível pulmonar, apesar dela ter 5 vezes mais cancerígenos, não aparece quando comparada com as lesões pulmonares causadas pelo tabaco. Isso porque você fuma em média 20 a 30 cigarros de tabaco por dia, e quando muito fuma 2, 3 baseados apenas. Então as lesões pulmonares causadas pelo tabaco são maiores. Dr. Lotufo, fale um pouco sobre essas lesões que a maconha traz ao cérebro. Como são? Lesões cerebrais são mais evidentes, com diminuição de massa cinzenta do cérebro, acarretando em lesão cerebral definitiva, com problemas de memória, aprendizado, problemas de relacionamento, etc. Alguns serão sorteados para câncer de pulmão pelo tabaco e outros serão sorteados para terem lesões cerebrais permanentes. Cristiano Ronaldo, nessa semana, retirou as Coca-Colas de sua frente em uma entrevista depois de uma partida da Eurocopa e causou comentários favoráveis no mundo todo. Nosso Casagrande, quando fala de seus problemas com as drogas, impacta muitos jovens no sentido de não arriscar usá-las. Precisamos de mais gente como esses grandes atletas colocando-se contra um marketing esportivo irresponsável como é o da cerveja, por exemplo, nas tardes de domingo, incutindo os menores a usá-las precocemente. Dar o exemplo para todos e principalmente para o jovem tem os elogios do projeto de prevenção Dr. Bartô e os Doutores da Saúde. Abra o site www.drbartô.com.br e conheça o nosso material de prevenção e utilize-o no dia a dia. Um grande abraço do Dr. Bartô. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o Dr. João Paulo Lotufo, pediatra da Universidade de São Paulo, responsável pelo projeto Dr. Bartô. Dr. Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.
Professor Glauco Arbix, qual a importância da ciência, da tecnologia e da inovação para um país em desenvolvimento? Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Ciência, tecnologia e inovação são chave para qualquer país que pretenda se desenvolver. Foi assim com os países desenvolvidos e foi assim com os países que não conseguiram se desenvolver, precisamente porque não colocaram os seus recursos, mesmo pequenos, na educação da sua população e em ciência, tecnologia e inovação. Isso vale para as universidades, vale para as empresas, vale para as organizações não governamentais, vale para a economia, vale para a sociedade. No Brasil, um dos principais instrumentos de apoio à ciência e tecnologia é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, administrado legalmente pela FINEP, a financiadora de estudos e projetos. Vocês sabem que, por mau governo, por uma má gestão, nos últimos anos, em anos mais recentes, a gente chegou a ter 90% dos recursos do FNDCT suspensos por aquilo que se chama contingenciamento, ou seja, o fundo arrecadava recursos e, por decisões do governo, em especial do Ministério da Fazenda ou do Ministério da Economia atualmente, esses recursos não eram liberados para o fundo. Significa que os recursos não iam para onde eles deveriam ir, para onde eles tinham um destino certo, que era incentivar, apoiar e financiar a ciência, tecnologia e inovação. Quase 90%, vocês podem imaginar. Significa que aquilo que ele arrecadava, algo em torno de 2 bilhões e meio, 3 bilhões, 4 bilhões, 5 milhões, 90% desses 5, 6 bilhões que deveriam ir para lá por lei eram retidos por atuação do governo. Qual o resultado disso, professor? O resultado disso é uma miséria no financiamento, é uma situação extremamente constrangedora para quem pesquisa na universidade, nas empresas, em toda a parte. Portanto, um arroxo em cima da capacidade do Brasil de desenvolver inovações, apesar de todo mundo falar que inovação é chave, que inovação é fundamental para elevar a produtividade e a competitividade da economia. A situação, nesse ano, ela tende a mudar. É uma boa notícia. O Congresso Nacional aprovou a Lei Complementar 177, que exatamente impede o governo de contingenciar os recursos dos fundos, em especial do FNDCT, que no último ano havia arrecadado 7 bilhões, mas conseguiu a façanha de ter 90% contingenciados. Se isso acontecer, se essa lei for efetivamente respeitada, o FNDCT vai crescer até 2024 para algo em torno de 9 bilhões de reais. Esse é um estudo do IPEA, o Instituto de Política Econômica Aplicada, que fica em Brasília, exatamente fazendo o que acabou de fazer uma projeção para mostrar essa boa notícia. É muito pouco diante do que nós precisamos. Se a gente comparar com o edital agora, que acabou de ser lançado pelo governo Biden nos Estados Unidos, são 250 bilhões como verba extraordinária para a ciência e tecnologia. 250 bilhões de dólares. Nós estamos falando aqui da possibilidade de a gente ter 9 bilhões de reais em 2024. É uma boa notícia diante do deserto que nós vivemos, mas é uma notícia que acende o alarme mais do que amarelo, o alarme vermelho, para dizer o seguinte: sem ciência e tecnologia não haverá país desenvolvido. Um abraço a todos. Eu, Paulo Capuzzo, falei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Dr. Alberto do Amaral Júnior, o assunto hoje é a aliança transatlântica entre Europa e os Estados Unidos? Na última semana, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visitou a Europa, onde manteve contato com seus aliados europeus
e teve uma reunião com o presidente russo Vladimir Putin. Na reunião com os aliados europeus, o grande tema foi a reconstrução da chamada Aliança Transatlântica entre a Europa e os Estados Unidos. A Aliança Transatlântica foi um pilar da segurança internacional do Ocidente durante o período posterior à Segunda Guerra Mundial e mesmo depois do final da Guerra Fria, quando ela passou a ter um significado diferente, mas continuou a desempenhar um papel extremamente importante. A Aliança Transatlântica, ela teve uma formalização no chamado a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, que é de 1949, que reúne os Estados Unidos, o Canadá e os países europeus. A OTAN foi criada pelo temor de que a União Soviética pudesse invadir os países europeus devastados pela Segunda Guerra Mundial e pudesse dominar todo o continente. Logo após a criação da OTAN, foi criado o Pacto de Varsóvia pela União Soviética. E o Pacto de Varsóvia se contrapunha, assim, à OTAN, reunindo todos os países que orbitavam em torno da União Soviética. O Pacto de Varsóvia deixou de existir quando a União Soviética desapareceu do mapa, se desintegrou, dando lugar à Rússia e à Federação de Estados Independentes. Dr. Alberto do Amaral, que fatos importantes podemos destacar dessa visita de Joe Biden? Há alguns fatos importantes nessa visita. O primeiro fato é o pedido da Ucrânia para ingressar na Organização do Tratado do Atlântico Norte. A Ucrânia se sente ameaçada pela concentração de tropas militares russas em suas fronteiras e deseja obter a proteção da OTAN. A OTAN se rege pelo princípio de que o ataque a um país significa o ataque a todos os países. Logo, se a Ucrânia, uma vez participante da Organização do Tratado do Atlântico Norte, fosse atacada, isso significaria que todos os países da OTAN seriam atacados e poderiam responder a esse ataque militar. Um segundo ponto que merece destaque, a ameaça feita pelo presidente norte-americano e corroborada pelos líderes da OTAN, de que os atos perpetrados por hackers localizados em um país, no caso a Rússia, vários hackers russos perpetraram ataques contra empresas de infraestrutura dos Estados Unidos, inclusive empresas petrolíferas que fornecem petróleo para grande parte do território norte-americano e provocaram nas últimas semanas problemas imensos de abastecimento naquele país. A equiparação de um ataque digital nessas proporções a um ato militar que permitiria o uso da força física, mísseis, o uso de aviões, de navios, de tropas militares, é algo extremamente novo. Já houve equiparação de certos atos, como os ultimatos, por exemplo, atos de força, mas jamais atos digitais. Há atos de força que poderiam dar lugar à existência de um conflito armado. Nós estamos aqui diante da existência de um fato que altera a natureza dos conflitos internacionais, a natureza da própria guerra, porque nós estamos aqui a equiparar um ato digital a um ato de força e, portanto, permitindo que haja uma resposta a esse ato de força. Mas nós estamos aqui não apenas diante de uma relação russo-americana, mas também diante de uma velada ameaça que os Estados Unidos fazem à China de que algo semelhante poderia ocorrer se hackers chineses praticassem atos contrários aos interesses americanos e tivessem o caráter de afetar a estrutura ou a infraestrutura daquele país. Esses são riscos novos que o presente anuncia, riscos, aliás, de extrema gravidade e que poderão ter uma imensa repercussão no futuro imediato. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor de Direito Internacional Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. A
qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Professor José Álvaro Moisés, tivemos acontecimentos importantes na CPI da Covid nesses últimos dias. Como o senhor analisa o cenário político desde então? O senador Randolfo Rodrigues, da CPI, e outros membros da Comissão Parlamentar de Inquérito do Covid-19 apresentaram uma notícia-crime ao Supremo Tribunal Federal contra o presidente Jair Bolsonaro por prevaricação. Isso ocorreu na última segunda-feira. A iniciativa apresentada à Corte Suprema supõe que o STF intime o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que é um aliado do presidente Jair Bolsonaro, a oferecer uma denúncia contra o presidente da República. Bolsonaro é acusado de ter tomado conhecimento de irregularidades praticadas por autoridades do Ministério da Saúde no que se refere à negociação de compra da vacina indiana Covaxin. A informação foi levada ao presidente pelo deputado Luiz Miranda, da base aliada bolsonarista, e por seu irmão Luiz Ricardo Miranda, que é um funcionário do Ministério da Saúde, chefe do setor de importação daquela repartição. Essas circunstâncias representam uma mudança importante no cenário político do país, o qual passa a incluir agora, com muito mais concreção, a hipótese de um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Por que é assim? Eu acho que é preciso, de alguma maneira, considerar 3 fatores importantes para poder entender essa nova circunstância. Há indícios, em primeiro lugar, de um claro crime de responsabilidade, que se refere à acusação de prevaricação. O presidente tomou conhecimento de um crime de corrupção e supostamente não tomou as medidas adequadas para poder investigar o mesmo crime. Em segundo lugar, em meio a vários sinais de aumentos da rejeição do presidente nas pesquisas de opinião divulgadas nas últimas semanas, tem ocorrido uma série de manifestações públicas contra o presidente. As manifestações começaram a crescer e a se generalizar por várias regiões do país e por várias cidades. A última mostrou muito mais participantes do que aquela que ocorreu no final do mês de maio. Em terceiro lugar, é preciso considerar também que o conjunto de partidos denominado Centrão, que tem apoiado o presidente, começa agora a dar sinais de que colocou em modo de avaliação o seu apoio a Jair Bolsonaro. O Centrão, que é um conjunto de políticos extremamente pragmático, quer verificar se o presidente tem condições de permanecer e de prosseguir nas suas funções até o final do mandato. Evidentemente, são 3 fatores muito importantes. Mas é preciso considerar também que o presidente continua a estar resguardado pela posição do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, que é um aliado de Jair Bolsonaro, e é de quem depende a aceitação de um dos mais de 100 pedidos de processos de impeachment que já foram apresentados ao Congresso Nacional. Professor, e como o senhor projeta as respostas do presidente Bolsonaro em relação a esse cenário de crise? Em vista dos imensos e múltiplos poderes que tem o presidente da República no Brasil, Bolsonaro ainda pode tomar muitas iniciativas que têm potencial, digamos assim, de impedir ou de brecar a tendência em favor do seu próprio impeachment. Acho que essa é uma questão importante que diz respeito ao funcionamento da forma de governo no Brasil. Só há 2 saídas quando existem crises. Ou eleições, que pode demorar até o final do mandato, ou então processos de impeachment, que tem as circunstâncias que foram indicadas antes, mas principalmente que dependem de uma série de fatores, inclusive daqueles que dizem respeito aos poderes que o presidente tem. Há, portanto, uma possibilidade de, mesmo em caso de crime de responsabilidade, o presidente poder se safar das circunstâncias que prevê o processo do impeachment. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Eu, Gustavo Xavier, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés.